8 horas e 30 minutos, estamos de volta com o Manhã no Ar. E agora, minha diretora, vamos fazer o seguinte, vamos reexibir a reportagem do roteiro do dia, exatamente os roteiros, aqueles roteiros lá onde você pode soltar a voz, comer uma boa comida, beber um pouquinho também. E a gente vai reexibir porque eu quero ver, viu? Vamos acompanhar a Paula cantando. Roda a reportagem. Começamos o passeio por esse karaokê, que é uma espécie de pub, bem intimista, ambiente climatizado. O lugar serve drinks e petiscos para todos os gostos. Além do karaokê ser gratuito, outros atrativos também chamam a atenção dos frequentadores, como a sinuca, o fliperama e o dardo. No dardo não, mas na canção, no gogó, você manda muito bem. Acho que sim, a gente tenta. Você escolheu logo uma música em inglês, então você domina o idioma. Um espaço super bacana, onde você tem a diversidade de cantar a música que você quiser pelo fato de ser karaokê do YouTube. Então eu acho que é um diferencial aí. O amigo dele, o Lucas, também manda muito bem no karaokê. Ele diz que vem aqui sempre e aproveita para pôr em prática tudo que aprende na aula de canto. Eu sempre costumo arriscar umas músicas que eu nunca cantei na vida, sabe? Aí às vezes sai ótimo e às vezes sai muito ruim. E por falar em arriscar outras músicas, variar o repertório, olha quem eu encontro por aqui, Tainá Valente, ex-sinhazinha do Boi Caprichoso. E eu gosto muito de karaokê, acho que já passei por todos esses karaokês de Manaus, porque eu gosto, mas eu gosto de cantar, tá, gente? Não sei se sei cantar, apenas gosto. E a Tainá tava escondendo o jogo, hein? Ela canta super bem. Eu sempre gostei muito de cantar e aí a gente começou a frequentar alguns karaokês. Eu sou carioca, então frequentei alguns karaokês no Rio de Janeiro, aqui na cidade de Manaus também. E a partir daí eu tive a ideia e o meu sócio abraçou a ideia e a gente desenvolveu o Canta Comigo. E neste karaokê, o prato mais pedido é este Chicken Surprise, com formato de microfone. Ele é um franguinho empanado, dentro vem um queijo e um presunto derretidos com um molhinho especial. E segundo aqui os proprietários da casa, esse molhinho tem um segredo que eles não contam a ninguém. Mas eu que não sou boba nem nada, vou querer experimentar. Quem sabe assim eu descubro qual é esse segredo que torna esse prato tão especial aqui na casa. Olha, eu não diria nem especial, mas especialíssimo. Tá gostoso. Ficou com água na boca? Não precisa passar vontade. Esse karaokê fica na rua Lores Cordovil, no bairro Alvorada 1. Funciona de terça a domingo a partir das 19 horas, não paga para entrar e as músicas são gratuitas. De um espaço mais fechado para um mais aberto, à beira da pista. Nesse karaokê, quase ninguém muito afim de cantar. Eles queriam mesmo era saber do jogo de futebol rolando no telão. Aqui na casa tem gente que vem apreciar o jogo, tem gente que gosta de cantar muita música, cantam de tudo. O bar karaokê fica também no Alvorada, mas na rua Professor Abílio Alencar. Abre às 18 horas, mas não tem hora para fechar. Este estabelecimento possui 5 ambientes diferentes que podem ser compartilhados, onde as pessoas dividem o espaço, ou privativos. Esse, por exemplo, aqui, ó, tá rolando o aniversário, ó, da Camila. Já aqui embaixo é bem abertão o espaço, cabe até 90 pessoas. E é bem democrático, todo mundo canta o que quer e todo tipo de música por aqui tem vez e tem voz. Essas amigas já têm acesso livre à casa de tanto que frequentam o local. Elas são uma atração à parte e se divertem cantando. A gente vem aqui para se distrair, se divertir e a gente gosta do ritmo brasileiro. Nesse clima de empolgação, ambiente tão convidativo, cheio de músicas boas e gente animada, é quase impossível não querer pegar também um microfone para cantar, mesmo não sabendo nada. E tem até apresentação. Paula cantando, fingindo maturidade. Não tem maturidade para cantar sozinha. Eu aprendi que pra te perder
karaokê também não exibe a pontuação, o que deixa todo mundo mais à vontade. Além disso, os drinks e petiscos são bem diferenciados. A entrada às terças e quartas custa R$10, exceto em feriados ou vésperas. E às quintas, sextas e sábados, o valor fica R$15 por pessoa. Eles não cobram por música e as reservas são feitas pelo WhatsApp. Eu vou fingir dessa maturidade. Muito bem. Feita a dica do roteiro da sexta-feira, a gente volta agora a conversar com a Nayandra Amorim, que está lá no Fórum Ministro Enoque Reis, acompanhando o julgamento do delegado da Polícia Civil, Gustavo Sotero. Nayandra, você ainda há pouco entrevistou a esposa da vítima do advogado Wilson Justo. Ela também foi vítima, é vítima neste caso, não é? Também, inclusive, por causa disso, viu, Emanuel, o réu também está respondendo por tentativa de homicídio. A Fabíola também foi atingida por um dos disparos da arma do delegado Gustavo Sotero. Não só ela, mas também Maurício Carvalho e Yuri Paiva. Maurício e Yuri não estavam com o Wilson lá exatamente na casa noturna. Eles eram também frequentadores do local, mas não estava, por exemplo, ao lado de Wilson lá na casa noturna, mas também essas pessoas foram atingidas. Ou seja, o delegado Gustavo Sotero está respondendo aí por homicídio de Wilson Justo e também por 3 tentativas de homicídio, Emanuel. E olha, você percebeu, né? Muita emoção por aqui. A Fabíola se emocionou bastante. Ela não queria falar, ela não queria dar entrevista. Todos esses dias ela tem evitado, de fato, a imprensa. Ela fica sempre na dela, sempre muito discreta. Mas hoje você percebeu ali que realmente eu não resisti. Eu tive que chegar de mansinho, tive que chegar com jeito para conversar com ela, a gente conseguiu entrevistá-la e nós percebemos, já deu para perceber ali na voz dela, no semblante dela, como está sendo difícil passar por esse momento. Mais cedo, antes da Fabíola chegar, inclusive antes de entrarmos ao vivo no Manhã no Ar, passou por aqui a esposa do delegado Gustavo Sotero. Ela não quis dar declarações à imprensa, já está lá dentro. Inclusive, neste momento, o julgamento, esse terceiro dia de julgamento, que deveria começar às 8 da manhã, ó, já são 20 para as 9, 40 minutos aí atrasado. As pessoas ainda estão se organizando lá dentro, os advogados de defesa, também o promotor do Ministério Público, os assistentes de acusação, os jurados já estão todos posicionados, mas nada ainda desse julgamento começar. E pela informação que eu recebi agora há pouco, deve demorar pelo menos mais uns 15 minutos para finalmente esse terceiro dia começar e com o depoimento do delegado Gustavo Sotero, o réu. Deve ser um momento difícil, inclusive, para os dois lados, né? No depoimento de Fabiano, inclusive, Gustavo Sotero foi retirado da sala por causa disso. Agora, Nayandra, em relação a esse caso, tem algo que eu gostaria de pedir a tua impressão. Nós acompanhamos de forma antecipada a estratégia da defesa e da acusação, que apostaram na análise das imagens como estratégia de convencimento dos jurados. Na sua opinião, você que está acompanhando esse julgamento, o que a defesa e o que a acusação apresentaram deixa dúvida para o jurado sobre o que aconteceu? Você, como jornalista acompanhando, há pontos convergentes e divergentes entre o que apresentaram, esse embate está apresentando no tribunal? Sim, principalmente, Emanuel, primeiramente, antes da gente falar das imagens, em relação aos depoimentos, a gente percebeu, eu tive acesso aos depoimentos concedidos à polícia, ou seja, aos primeiros depoimentos, aquelas declarações feitas ainda na fase de inquérito, e também acompanhei alguns depoimentos aqui durante o julgamento. E o que eu pude perceber é que houve, sim, algumas divergências, ainda assim, algumas considerações, inclusive, que foram levantadas. Algumas testemunhas justificaram aí essas mudanças, né, nesses depoimentos, porque passou muito tempo, inclusive, até porque o crime ocorreu há 2 anos.
Muita coisa aconteceu, as testemunhas ainda que participaram ativamente ali, que estavam na casa noturna no dia em que tudo aconteceu, as testemunhas também justificaram que ainda estão traumatizadas, que estão ainda emocionalmente abaladas e que justificaram certas mudanças nos depoimentos ao júri e nos depoimentos feitos ainda na fase de inquérito, justificaram como um detalhe. Não houve aí muita alteração, mas sim, há algumas declarações que fazem toda a diferença para os jurados. Inclusive, eu tomo a liberdade de falar aqui, por exemplo, houve testemunhas daqui na fase de inquérito, falaram que Gustavo Sotero não estava paquerando Fabiola. Já aqui no julgamento, Gustavo Sotero estava paquerando Fabiola. Então, assim, há aí essas divergências, essas contradições e, obviamente, tanto a defesa quanto o Ministério Público usaram aí esses depoimentos para questionar as testemunhas. Já em relação às imagens, uma imagem que muita gente acompanhou, toda a sociedade acompanhou exaustivamente, que é o momento em que a vítima dá um soco no delegado Gustavo Sotero e o delegado revida com um tiro. Nós aqui no julgamento, nós tivemos acesso a mais imagens de outras câmeras do circuito de segurança do estabelecimento, assim, por outras câmeras dá para perceber aí outras dinâmicas. Infelizmente, a nossa equipe de reportagem, assim, porque essas não conseguiu acompanhar exatamente tudo, porque o local onde essas imagens estavam sendo exibidas, elas estavam sendo exibidas apenas para os jurados, então não para a imprensa. Mas o que a gente pode dizer é que novas imagens foram sim mostradas e que sim, o júri pode estar ainda em dúvida. Afinal de contas, são 7 jurados. Esses 7 jurados aí, no caso, são 5 homens e 2 mulheres. Nesse terceiro dia de julgamento, é por isso que é fundamental o depoimento do Gustavo Sotero, para que os jurados tenham aí acesso, digamos assim, ao ponto de vista dele. A gente teve, a gente acompanhou aí os depoimentos de boa parte das testemunhas e, por exemplo, ontem um depoimento que particularmente me marcou bastante foi o depoimento do delegado de polícia, Alessandro Albino, que foi o que lavrou o flagrante. Foi o primeiro delegado aí a ter acesso a Gustavo Sotero. E ele falou de uma forma mais técnica, justificou a questão do uso da arma, que para ele, Gustavo Sotero, para ele realmente sim considerou aí a atitude de Gustavo Sotero legítima defesa, mas outras testemunhas que estavam ali dentro da casa noturna discordaram veementemente. Então, assim, ainda há muito impasse, ainda os debates são muito acalorados. Enfim, foi ou não foi legítima defesa, um delegado de polícia pode revidar aí um soco já com tiros, afinal foram 5 tiros, 3 pessoas atingidas. Então, como novas imagens foram mostradas aos jurados, imagens de outros pontos do porão do Alemão, eu acredito sim, Emanuel, eu acredito que os jurados ainda estejam em dúvida e estejam na expectativa, como todo mundo, para ouvir aí o que vai dizer logo mais Gustavo Sotero. É um caso muito difícil, Emanuel. Exatamente. A gente segue acompanhando, você segue acompanhando daí e daqui a pouco mais informações no Alô Amazonas. Nayandra, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Manhã no Ar. Bom trabalho para você aí no julgamento. Bom, 8h43. A gente está chegando nos minutos finais do nosso programa, do programa de hoje. Inclusive, já passamos um pouquinho do horário. Temos, inclusive, umas imagens de filas, viu? Da galera tentando aproveitar essas promoções aí dessa Black Friday, este movimento que começa nos Estados Unidos e foi assumido pelo comércio brasileiro. E hoje, no estado do Amazonas, desde ontem à noite, muitas filas se formam no comércio. A nossa recomendação para os consumidores é que fiquem de olho nos preços, fiquem de olho nas promoções. Os órgãos de defesa do consumidor estão nas ruas para ajudar a população a não ser enganada, viu? O Siqueira também e o elenco dele estão nas ruas acompanhando o blackout lá do Nova Era, viu? É isso aí, minha gente, por hoje é isso. 8h44, 8h45. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho, pela sua confiança. Amanhã tem Manhã no Ar com a Nádia Saldanha, aqui na tela da TV A Crítica, a partir das 6h30 da manhã. Um excelente fim de semana a todos.